Olá, agora você está com o Jornalismo Frater Querigma. Estamos reunidos, eu, Cida Diniz, a Leninha Trajano, para conversar com o nosso fundador, Francis Pontes. Olá, que bom estar com vocês aqui, Cida e Leninha, filhas de nossa comunidade. Louvado seja Deus pela vida e pela missão de vocês. Amém. É um prazer Leninha, imenso estar com vocês. que bom. Então, a nossa conversa de hoje é a respeito do nosso baluarte, São João Paulo II, um santo tão amado, tão presente em nossas vidas, que nós todos podemos aproveitar um pouquinho dessa convivência com ele em nossa vida de católicos, né, em nosso crescimento espiritual. E é interessante, Francis, ele estudou filosofia, né? Engraçado, até a Leninha falou 18 línguas, né? 18 línguas, Leninha? Não, 13 línguas. 13 línguas. Então, a cultura dele, né? Que coisa bonita, um homem que, na sua vida, ele foi tão preocupado em aprender, né? Ele não media esforços para aprender e ele não via isso como um limite para a santidade. E a gente escuta muita gente falar, não, a pessoa que não é muito intelectual, ele se afasta de Deus. Mas a gente aprendeu na igreja que aquele que tem pouca ciência, ele pode virar ateu. Mas o que tem muita ciência, que tem muito conhecimento, ele se chega muito mais a Deus, porque Deus é verdade, e aquele que procura a verdade através da ciência vai encontrar aquele que de fato é a verdade, que é Deus, né? Nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim São João Paulo II foi intelectual, estudou bastante, se aprofundou e encontrou Deus na plenitude, e hoje faz parte dos altares da igreja. Louvado seja Deus por São João Paulo II. Louvado seja Deus. E da sua parte, Francis, como que foi na sua vida, né, na sua vida espiritual, quando ele ainda era nosso Papa, como é que você via a presença dele? E mesmo depois, quando ele faleceu, como é que você sentiu tudo isso? Quais as experiências que ele trouxe para você? Olha, você sabe que eu tenho uma proximidade muito grande com São João Paulo II. São João Paulo II, a primeira vez que ele veio para o Brasil, eu era criança, e ele foi na minha cidade, e ele passou num carro que chamava, não sei se chama ainda hoje, de Papa Móvel. Ele passou muito próximo de mim, assim, questão de 1,5 metro de distância, e eu vi em torno de São João Paulo II uma áurea, uma luz em torno do corpo dele inteiro. E a gente cantava, saudando o Papa que passava pela nossa frente. Foi coisas, frações de segundos a passagem dele, mas a impressão é que demorou muito tempo, aquela passagem, né? E eu vi ali diante de mim um santo todo iluminado. E aí eu perdi até a voz na hora de falar, a gente cantando, a gente perde um pouco, fica meio tropa a voz na hora, né? Impactado com aquele homem que passava na nossa frente. E minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, desmaiou na hora de tanta emoção, na hora que ela viu o Papa. Nossa. Então, foi algo impressionante, algo impressionante. Então, eu acompanhei o pontificado, claro, porque ele é contemporâneo nosso. Eu participei no sentido de assistir a eleição conclave do Papa João Paulo II, né? Então, eu tive o prazer de acompanhar todo o pontificado de São João Paulo II, inclusive o seu Calvário. Então, São João Paulo II, para nós, é um exemplo de homem verdadeiro, porque ele foi até o Calvário, até o último instante, resistiu até o final e cumpriu o seu chamado até o final. Esse é São João Paulo II, que é exemplo para nós, enquanto Igreja Católica, para outras denominações religiosas, para as nações do nosso mundo inteiro. Ele é exemplo para nós. Ele é exemplo como um homem verdadeiro, aquele que conseguiu chegar na plenitude da criação humana enquanto homem, portanto, santo. Então, faz sentido ele estar nos altares da nossa igreja. Eu me lembro bem de um texto que foi publicado na Folha de São Paulo, né, quando ele estava bem doente, uma pessoa, né, acho que devia ser um ateu, escreveu, e o Papa, gente?
E aí ele falava como é que é cruel, assim, é insuportável ver a igreja manter um homem naquela condição física como um papa, na posição de papa. Por que que não tira ele? E falou, justificou um monte de coisa. Eu não me lembro quem, mas um católico também, assim, uma pessoa que também tinha espaço como articulista no jornal, foi lá e respondeu: é o Papa, gente. E aí ele falou, sabe, que da coragem dele, da convicção dele, que ele estava ali porque ele queria estar ali. Ele falou, né, eu me lembro, enquanto o Papa tiver voz e coração, sim, o Papa é Papa. E assusta o mundo ver a igreja tendo à frente um homem naquela situação, mas porque assusta o mundo, a cruz, né? A cruz de Jesus assusta o mundo não quer ver a cruz, o mundo não quer ver uma instituição que tem um homem moribundo à frente, né? Porque, não, nós temos que ser bonitos, temos que ser saudáveis, né? Essa é a cultura que a gente vive. Então, ele ensinou muito para nós, né? Ensinou muito mesmo com a vivência. A cruz é escândalo para o mundo, né? Olha, se aquele que é Deus, o fundador de nossa igreja, o trono dele foi a cruz, e a gente vê Jesus com aquele pano em volta na cruz, para não ridicularizar, mas ele estava nu, despido na cruz, o Senhor nosso Deus. Então, São João Paulo II, ele foi até o final, até onde dava. Ele ficou até o fim, a morte final ali, a morte no sentido da entrega total, né? São João Paulo II, eu lembro de uma fala dele também, Cida e Leninha. Ele disse que enquanto ele tinha uma mão que tremia, né, do Páxio, né? Ele fala, enquanto eu tenho uma mão para assinar e uma cabeça para conduzir a igreja, para pensar, eu continuarei à frente da igreja. E ele ficou assim até o final. Eu lembro muito bem, eu estava lendo sobre ele, né? E ele no dia que ele recebeu o seu sim, né? Que votaram nele e tudo, a mensagem dele era assim: com obediência a Jesus Cristo e confiança em Nossa Senhora, eu aceito, mesmo que eu tenha a maior dificuldade. Eu aceito. Então, quer dizer, foi até o fim, né? Foi até esse momento mesmo de dizer: estou aqui, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Ele foi mesmo. O lema dele, todo teu, né? Todo de Maria. Sim. Totus tu, né? Totus tu. Totus tu, todo teu. E ficou, né? Hoje existem até grupos com esse nome, né? Totus tu, Maria aí, né? Que maravilha. Eu fiz, em 79, eu fiz a primeira comunhão. Eu tinha 11 anos. E foi justamente dia 14 de outubro. E dia 16 de outubro, ele um ano depois, né? Eu fiz a primeira comunhão um ano depois, ele era Papa. E aí eu falei, nossa, é o mesmo tempo, né? Por pouco não foi dia 16 também. E aí, eu amava esse Papa. Nossa, eu amava, assim, muito. E meu sonho era conhecê-lo pessoalmente. Quando ele veio para o Brasil, eu não pude, porque não tinha como ir. Mas a gente acompanhava, né? A gente via pela televisão e tudo mais. Nossa, eu chorei muito aquele dia, muito, porque estava tão perto e eu não pude ir, né? Mas sempre foi uma pessoa, assim, muito abençoada, né? Muito honrado, né? Ele sempre sempre foi exemplo, né, Leninha? Sim. E qual o motivo, então, é lógico, além desses motivos, né? Que foi essa inspiração que te fez escolher ele ser o nosso baluarte? Olha, na comunidade nós temos um evento chamado COBAR. COBAR é um conselho, nós chamamos de Conselho Balizador na Revelação. Quando nós estamos passando por alguma tribulação, ou precisamos discernir alguma coisa muito profunda nas estruturas da comunidade, a gente convoca o COBAR, que inicialmente era composto apenas pelos fundador e cofundadores da comunidade, onde a gente passa o dia inteiro em oração com Jesus Cristo, Jesus exposto, né, no Santíssimo Sacramento, em adoração e em reflexão, o dia inteiro em oração. Então nós convocamos um COBAR para a gente discernir se o baluarte da comunidade era aquilo realmente que fazia sentido para nós, da direção que nós temos, se ia ao encontro do nosso carisma. Então, neste COBAR,
nós discernimos o nome de São João Paulo II para ser um dos baluartes da nossa comunidade. E aí, o que nos direcionou? Primeiro, que é um santo contemporâneo. Felizes são aquelas congregações, ou as comunidades, que têm como um baluarte um santo que viveu no nosso tempo. Então, nós temos esse privilégio. Então, este foi o primeiro ponto. É um santo contemporâneo, vivemos neste tempo. Então, ele sabe o que nós estamos passando. Ele passou na vida dele Sim. tudo aquilo que nós passamos. Ele experimentou isso. Então, ele experimentou e se santificou. Então, isso para nós é um exemplo, já que é possível passar por tudo isso que nós passamos neste tempo, com todas as tentações e as condições que vivemos hoje. Por que é exemplo? Por que é possível? Porque São João Paulo II passou exatamente por isso e se tornou santo na igreja. Então, é possível. Então, de cara para nós já é uma referência, porque ele mostrou para nós que é possível sermos santos neste tempo. Então, este foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto ele gosta dos estudos, se aprofunda nos estudos. E Sim. A comunidade teve, no início, como fundação da comunidade, os estudos, nos aprofundar na doutrina da igreja, nos aprofundar na teologia católica. Então, isso é a base da comunidade. Então, em São João Paulo II, nós conseguimos ver exatamente isto. E, ao mesmo tempo que ele foi um grande estudioso, ele conseguia traduzir para a população como um todo, de uma forma muito tranquila, simples, e com vocabulário muito adequado, ele transmitia esta graça com muita facilidade. Então, o carisma da comunidade é anunciar Jesus através dos meios de comunicação. Mas para anunciar para as massas, é preciso ter um diálogo que todos entendam, seja fácil de entendimento por todos. Mas, ao mesmo tempo de um diálogo fácil, popular, fácil de entendimento, ele tem que ter profundidade de conhecimento. Então, nós conseguimos ver essas duas coisas na figura de São João Paulo II. Alguém que era muito profundo nos estudos, que conhecia com muita profundidade e, ao mesmo tempo, com grande facilidade de comunicação, de transmitir e para atingir as massas com seus ensinamentos. Três pilares nós discernimos no COBAR, no Conselho Balizador na Revelação, que São João Paulo II seria o nosso baluarte, aquele que, de fato, nós temos que usar como exemplo e seguir os exemplos. Então, mas eu acredito que foi muita sabedoria mesmo que Deus derramou, né, nesse momento para estar colocando ele, porque eu concordo que ele tem tudo a ver, né, com o nosso carisma. Ele né, leva o nome da nossa escola, do catecismo, né, São João Paulo II. Foi ele mesmo quem compilou todas as informações, né, para formar esse documento maravilhoso que é o Catecismo da Igreja Católica. E falando assim em contribuição, eu só queria citar, né, que ele escreveu 14 encíclicas, né, que vieram a ajudar a nos direcionar enquanto igreja. Ele fez 104 viagens internacionais e 146 na Itália, e ele visitou 129 países nos 5 continentes. Então, a disposição dele, né, aquela alegria dele, a humildade, quando ele chegava nos países para estar junto do povo, né? A gente vê também, né, essa alegria no Papa Francisco, né, nossa igreja é maravilhosa, né, Deus realmente escolhe os nossos papas, e então eu vejo assim a grandiosidade, né, dessa obra que ele deixou para nós, né, desse tempo em que ele esteve à frente da igreja. E então eu creio que muito acertada mesmo a decisão dele estar com a gente, né? Né, Leninha? O que você acha? Sim, com certeza. Além do mais, ele
ele beatificou, né, 1.338, né, pessoas, assim, como nós, mas santos, né? E aí, depois canonizou 482 santos. Pensa, é tão difícil, né, a gente imaginar que tem tudo isso de santo, e tem muito mais ainda, né? E aí, agora, ele é santo. Olha que coisa mais abençoada. Uhum. E isso nos fortalece, né? Que há condições, há possibilidade. E eu fico vendo, assim, nos tempos de hoje, agora, nessa loucura toda que nós estamos vivendo, de pandemia, de tudo mais, de falta de amor, né? Principalmente essa falta de amor pela igreja, as pessoas queimando igreja, violando, né, o sacrário. E a gente ter essa possibilidade de um santo no meio de nós, estarmos assim, poder pedir a intercessão dele, né, em relação a isso, e a gente tem essa condição. E a Frata, ao mesmo tempo, também nos ensina isso, né, de rezar, de ser obediente, de ter confiança em Deus, e isso para a gente é magnífico. E, lógico, com certeza, João Paulo II é a nossa inspiração, não é? E você sabe, Leninha, eu já escutei muita gente dizer o seguinte: nossa, mas o mundo é como é, e a igreja, o que fez para esse mundo ser melhor? Eles não têm noção do que este mundo já foi. Sim. E do que a igreja fez essa transformação para estar como está hoje. Quantos sangues foram derramados, quantas cabeças degoladas, Nossa. Quantas mães chorando em suas casas por ter se perdido seus filhos em detrimento à fé. Então, se nós temos o que temos hoje de bom, é porque a igreja, tendo Cristo por cabeça e os seus santos como referência, chegou onde chegou, graças a Deus. Né? Louvado seja Deus por esta igreja una, santa. E digo uma curiosidade aqui ainda sobre São João Paulo II, que nós discernimos e elegemos São João Paulo II como um baluarte da comunidade em um dos nossos escobar, e logo em seguida a nossa diocese, Catedral de Santo Antônio, também elegeu São João Paulo II como co-padroeiro da diocese. Então, hoje a diocese tem como padroeiro Santo Antônio e como co-padroeiro São João Paulo II. E foi logo na sequência, e nós nem sabíamos que a diocese estava passando por este processo. Isso mostra que o Espírito é o mesmo. Sim. Que nos une, que nos dá direção, que nos mostra o caminho, né? Então, para nós foi uma alegria tremenda quando nós tivemos a notícia que São João Paulo II também ia ser o co-padroeiro da Diocese de Osasco. E dia 22 vai haver uma carreata, né? Vai haver ele vai passar a imagem dele por Osasco. Vai ser feita uma homenagem para ele, graças a Deus, muito merecida. Eu não vou estar aí. Vou lá, em nome de Jesus, estou lá. O tríduo de São João Paulo II, que acontece na Catedral de Santo Antônio, dia 19, dia 20 e dia 21 de outubro, é o tríduo de São João Paulo II na nossa Catedral Diocesana. Que honra! Que honra! Graças aos nossos mártires, né? Graças a Deus. Isso é muito bom para a juventude, para todos nós, né? A gente se tornar mais forte. Tem uma frase de São João Paulo II que fala o santo de calça jeans, né? Sim. Isso ficou muito marcado para os jovens. Ele quis dizer para os jovens, olha, você é jovem e você pode ser santo sendo jovem. Porque na nossa cabeça, na cabeça de muita gente, você tinha que ficar velho, e aí na velhice ia se santificar. Não, santo de calça jeans, santo da atualidade. Você jovem, é possível ser santo sim. Lá na escola onde você vive, na sua casa, nos jogos de videogame, é possível ser santo. Verdade. Exemplo, né, Carlo Acutis. Sim. Isso aí. Santo Inês, com 13 anos de idade, né? Oh, meu Deus. E outros.
né? E outros e outros. Graças a Deus. Nós temos chance. Uau! Se eles conseguiram, né? Hã? Se eles conseguiram, a gente não pode desistir. Né? Haja fé, meu Deus do céu. Amém. E São João Paulo II deixou para nós, ele apenas grifou embaixo do que Jesus já tinha nos ensinado, que é para chegarmos à santidade, para chegarmos à glória, não há outro caminho senão o caminho da cruz. A cruz nos leva à santidade. Verdade. Então, ele mostrou muito, deixou muito claro isso para nós, né? Que é pela cruz que nós seremos santos. Isso mesmo. Verdade. E caminhando Eu lembro... para finalizar nossa entrevista, né? Esse momento marcante, nosso primeiro momento, né, do jornalismo Frater Querigma. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como que nós, enquanto membros da comunidade, devemos vivenciar essa relação com o nosso baluarte? Como que nós devemos, se existe uma forma correta para isso? Olha, Cida, eu hoje, muitas pessoas dizem o seguinte: nossa, como você parece com o seu pai. Eu já escutei muita gente dizer isso, que eu pareço com meu pai, tanto fisicamente, como as minhas ações, o meu jeito de ser, o jeito de falar. Mas eu pareço com meu pai por duas coisas. Primeiro, porque a minha carga genética vem dele. Mas mais que isso, porque eu vivi com ele. Eu convivi com ele. Eu olhei para ele e vi exemplo no meu pai. E hoje eu faço muita coisa, repito aquilo que meu pai já fez, porque eu encontrei no meu pai um exemplo de homem. Então, se hoje eu me pareço com meu pai, é porque eu encontrei nele um exemplo a ser seguido. Então, respondendo essa pergunta, Cida, como que a comunidade tem que seguir São João Paulo II? É olhando para ele, convivendo com ele no dia a dia, e encontrando nele as virtudes que de fato ele tem, nas ações, no jeito de ser, na correção fraterna, que ele sempre foi muito forte nas correções fraternas. Então, admirando isto dele, e de tanto admirar, nós passamos a ser tal qual ele é, a ponto de um dia alguém dizer: nossa, você tem alguns gestos parecidos, sua fala, seu jeito de ser, se parece com São João Paulo II. E quando alguém disser isso para nós, nós vamos, de fato, estar, de fato, vivendo em nossas vidas o ensinamento do nosso baluarte, São João Paulo II. Amém. Isso é uma direção, eu creio, né? Para que vamos conhecê-lo mais. Então, olha, 14 encíclicas, tem livros que ele publicou, nem assim na autoridade de Papa, mas como Karol Wojtyla, não falta material para que a gente possa. Tem os filmes, né? Aquele filme maravilhoso, né? Karol, o Homem que Virou Papa, que é uma obra maravilhosa. Então, eu acho que você disse tudo, sabe? Eu mesma, é uma pergunta assim, que realmente eu tinha no meu coração, não é nem por causa desse momento, mas como vivenciar, como buscar essa amizade com ele, né? Eu acho que você trouxe uma coisa muito importante para nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te pedimos, ó São João Paulo II, o Senhor que é exemplo para nós, para a nossa comunidade, como baluarte, como uma das colunas que sustenta a identidade de nossa comunidade, que o Senhor possa interceder a Jesus, e que assim, intercedendo a Jesus por cada um de nós, pelo carisma de nossa comunidade, por esta obra, que assim nós possamos ficar cheios do Espírito Santo pela vossa poderosa intercessão, São João Paulo, e cheio do Espírito Santo, nós possamos anunciar Jesus através dos meios de comunicação com profundo amor e respeito pela pessoa humana,
assim como o Senhor, São João Paulo II, anunciou Jesus com sua própria vida. Te pedimos a sua poderosa intercessão. Ó baluarte nosso, ó coluna de sustentação, te pedimos que interceda por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Que dê sobre cada um de nós a bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Obrigada, Fran. Obrigada, Fran. Tchau, Leninho. Até mais. Deus abençoe. Louvado seja Tchau, tchau. Deus.